que a luz espiritual esteja em nossos corações, nos ilumine, nos traga boa inspiração. Em primeiro lugar, um abraço fraterno da nossa amada Casa Espírita Mãos Unidas. As vozes do céu. Nós fomos encontrar esse texto lá no jornal periódico da Seara, do Grupo Espírita Seara do Mestre de Santo Ângelo, no seu número 276, do Cleto Brutis, As Vozes do Céu. As Vozes do Céu, que nós vamos introduzir com este prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, assinado pelo Espírito de Verdade, no seu prefácio, diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o concerto divino. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estenderão e repercutem de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto a vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo a vontade dos céus, fazendo a vontade do Pai que está nos céus, dizendo: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. As vozes dos céus, como cânticos dos anjos, vêm dizer a nós: amai-vos, uni-vos, e vamos aprendendo, ouvindo as vozes dos céus, que são as vozes dos Espíritos, que nós vamos começar a perceber a sua presença de uma forma inconfundível a partir de Jesus. No seu tempo, no seu momento, na sua vivência conosco, neste plano, ele deixou claro em vários momentos a presença espiritual, a comunicação com os Espíritos. Está lá no encontro junto às oliveiras com Moisés. Não lembro bem qual era o outro dos profetas, mas estavam lá com Jesus, espíritos de homens que haviam vivido em outros tempos junto a nós e que já desencarnados voltaram para a espiritualidade, mas não deixaram de estar trabalhando ao lado do Mestre, do nosso Mestre Jesus, que deixou claro em vários outros momentos. E já vamos encontrar ainda lá nos textos antigos do Testamento Antigo, exemplos da presença de espíritos que falavam, que comunicavam-se com os vivos. É a história do rei Saul, tão conhecida, que vai invocar Samuel, a quem pede conselhos, porque já notava-se sem muita saída, como acabaria aquele período de guerra e de embates. Mas ele mesmo proibia o uso daquilo que hoje nós chamamos mediunidade. Foi ao encontro de uma pitonisa que fugira da sua cidade para não ser presa e condenada. Foi ele à busca dessa pitonisa que hoje nós chamamos os nossos médiuns, para pedir conselho ao além-túmulo. Ela, receosa
tenta ficar de fora desse problema, mas ele insiste dizendo que nada aconteceria com ela. E ao invocar os espíritos, ao invocar Samuel, eis que nas palavras do texto, sobe ao encontro deles. E ela se assusta, mas ele diz, aconselhando Saul, que por não ter ouvido a voz de Deus, sofreria. Ele e sua família seriam derrotados pelo exército do outro e morreriam. Ele, sua esposa, seus filhos, todos morreriam. E assim aconteceu logo em seguida. É um exemplo de invocação de espíritos que estão do outro lado da vida. Mas Jesus, na sua passagem, também deixou visível para todos a presença dos espíritos. Em Jesus encontramos então a comprovação da imortalidade da alma e a interação entre os dois planos de vida. Deixou bem claro, em vários momentos da sua passagem, esse intercâmbio com as vozes dos céus. Após a crucificação, se fez visível, inclusive, várias vezes, por 50 dias, ou por tantos dias, 40, não é? Dias junto aos apóstolos, apresentando-se a eles em vários momentos, em vários lugares, a Madalena em primeiro momento, a outros que voltavam para as suas cidades após o fenômeno, o fato da crucificação de Jesus. Ela aparece a dois andantes, conversa, trava diálogo com eles. Ele, depois de ter se despedido da sua organização física, do seu corpo material, em espírito, se apresenta, deixando patente e indiscutível para a história da humanidade a presença das vozes dos céus, daqueles que já desencarnaram, que já se desvencilharam, que morreram, para usar um termo tão nosso. Embora a doutrina espírita tão clara e tão enfática em nos dizer que a vida não acaba, que não existe morte. Mas para que nos entendamos do que estamos falando, sim, não há morte. Mas usemos assim mesmo o termo. Mesmo esses que já morreram, que já foram para a espiritualidade, que já se despediram da sua organização física, comunicam-se conosco. E Jesus deixa isso patente e indiscutível para todos nós. Em Pentecostes, um pouco mais adiante, 50 dias após, aqui eu posso dizer 50 dias após, no dia de Pentecostes, em que se reuniam em Jerusalém, pelas festas de Pentecostes, que eram um fenômeno em todo o reino de Israel, e se reuniam para orar, para fazer os festejos dessa oportunidade, reuniam-se também em Jerusalém os apóstolos, todos temerosos pela situação que viviam, angustiados pela saudade, pela distância, pela dificuldade em que estavam inseridos. De repente, surgiu um som no céu, semelhante ao que traz a ventania, a chuva, semelhante ao que acontece com Paulo às portas de Damasco. Sons que acontecem como se estivesse pronto para iniciar-se uma tempestade. É um fenômeno físico tão claramente estudado, principalmente no livro dos médiuns, que a doutrina espírita nos esclarece, nos mostra como que eles acontecem e qual a sua finalidade. Acontece ali, entre os apóstolos, semelhante aos sons de uma ventania violenta. E se tornam visíveis línguas como que de fogo. Porque era fogo a ideia que eles tinham de algo que clareasse imensamente. Então por isso eles fazem essa comparação. Então luzes que surgem nos céus, da mesma forma que aconteceu com Paulo,
De repente, o som nos céus, luzes que vinham ao encontro deles, como que línguas de fogo. E sobre cada um deles assentou-se a presença de espíritos luminosos que se fazem presentes e visíveis e que se direcionam a cada um deles, de novo, tão claramente estudados e demonstrados pelos estudos espíritas. Todos ficaram cheios de Espírito, cheios do Espírito Santo, que é bem como dizem os nossos irmãos, quando fazem valer os seus dons, que nós sabemos não é outra coisa que senão a comunicação mediúnica dos espíritos que vêm e tomam as condições necessárias para comunicarem-se conosco. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Estavam fazendo valer os seus dons. Agora, voltando lá, os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, que a doutrina espírita nos ensina chamar de xenoglossia. Falar em línguas que não conhecemos, que não são as nossas naturais, que não sabemos falar, não entendemos, mas de repente os apóstolos, conforme as línguas daquelas criaturas que ali estavam presentes, também em função do Pentecostes, pudessem entender de que se falava. Então, várias línguas presentes, um fenômeno de xenoglossia, que para nós não é mais do que um fenômeno mediúnico. Aqui inteligente, não necessariamente um fenômeno físico, porque trabalhavam direto nas ideias desses médiuns, que conseguiam, desses médiuns, os apóstolos, que conseguiam comunicar-se então com as várias nações presentes nas festas de Pentecostes. Encontramos isso lá nos Atos dos Apóstolos 2. As reações foram diversas, de surpresa, de interrogação, de zombaria, como é até hoje, quando estamos diante de um fato, de um fenômeno que nós não compreendemos e que não queremos aceitar que o outro compreenda e domine com tanta facilidade. O que é que nós fazemos? Não estou dizendo que nós fazemos. Nós, humanidade, o que é que nós fazemos? Entramos em zombaria, duvidamos, colocamos em xeque, provocamos, tentando provar que ele não é melhor e não sabe mais do que ele. Então, uma reação natural daquelas pessoas que não queriam que aquilo acontecesse: surpresa, dúvida e a zombaria, que tem vontade de dizer algo tão natural. Zombamos daqueles porque de repente receberam o Espírito Santo e falavam em outras línguas que às vezes nem era natural sua. Simão, resoluto, conforme nos coloca Amália Rodrigues, permita-me colar aqui, no livro Premissas do Reino, Amália Rodrigues, por Divaldo Franco, coloca essa situação desta forma: não mais o pescador das águas prateadas, que lançava suas redes com facilidade. Suas palavras, seu coração, eram agora o barco sublime da esperança. Então Pedro, o revoltado, o sanguíneo, como disseram em outro momento a respeito de Pedro, tomado do Espírito Santo, não é mais o pescador de peixes, das águas, o exímio das redes de pesca, mas aquele que agora estava pronto para pescar em outras águas e fazer o seu ganho, e começar da sua maneira, com as suas energias, a pregação da Boa Nova. Eram as vozes dos céus a guiá-los nos caminhos do sacrifício e da renúncia, como sempre. Toda novidade, toda inovação vai exigir daqueles que são seus protagonistas
a renúncia. O sacrifício de si e a renúncia de todos os seus interesses em nome da causa. E que bom que hajam criaturas com essa força, com este denodo, que vão à luta e não se entregam. Fortes como um Pedro, como um Paulo, que renunciam a todos os seus interesses e entregam toda a sua energia da sua vida a uma causa tão nobre como aquela de iniciarmos na Boa Nova, levando a esperança e o consolo aos sofredores, a todos. Quando ele diz aos sofredores, a nossa infelicidade nos joga a imaginar aquelas criaturas com necessidades, com carências humanas, mas na verdade refere-se a todos nós. Mesmo aos mais aquinhoados, também têm a sua carga de sofrer e de dúvidas, e precisarão, com certeza, de uma mensagem de consolo e esclarecimento, a fazê-los a repensar a sua própria existência, os seus próprios valores. Mas a todos, a começar conforme o próprio Cristo fazia no seu momento, e conforme Pedro fez em toda a sua caminhada na casa do caminho. Aos mais simples, aos mais ignorantes, aos mais carentes, para que dali nascesse a grande árvore do Evangelho de Jesus, que se estende pela terra inteira, abrigando-nos ainda hoje, a todos nós. Essas vozes foram encarregadas de trazer no seu devido tempo o Consolador prometido por Jesus. Lá nas suas falas está registrado: vou-me agora, mas me enviarei de futuro um novo Consolador que permanecerá convosco por toda a eternidade. Este Consolador não podemos ver, mas podemos sentir, porque ele vem para ficar conosco. Porque é o saber da luz do próprio Evangelho, esclarecida através de uma ciência, de uma filosofia mais aberta, mais completa, e que realmente esclarece qual era a caminhada que Jesus propunha para nós. Por isso não podemos ver. Mas ele aqui está. E nós aprendemos a chamá-lo de Espiritismo, de doutrina espírita. Mas é o Consolador, aquele que vem esclarecer as novas eras. Quais são os novos caminhos da salvação? O caminho para o reino de Deus. O Consolador prometido por Jesus já está conosco. Basta abrir os nossos olhos, os nossos corações e ouvir as vozes dos céus. Não mais restrito, mas a todos, ao universo. Não está mais, como era ali com os apóstolos, restrito àquele povo, àquele momento, àqueles visitantes do Pentecostes, àqueles de Israel. Não, agora é ao universo inteiro, a todas as criaturas, encarnadas e desencarnadas. As vozes dos céus vêm para a luz de todos indistintamente. A ação espiritual continua intensa até hoje. Não foi um outro momento de Pentecostes, aquele fenômeno dos meados do século XIX, e que foi tomar contato com Allan Kardec por volta de 1855, e que redundou no Livro dos Espíritos em 1857, 18 de abril de 1857, que nós espíritos adotamos como a data de nascimento da doutrina espírita. Mas para haver o Livro dos Espíritos, o Espiritismo tinha que estar vivo e atuante e acontecendo. Mas adotamos a data de lançamento do Livro dos Espíritos
Não era um outro Pentecostes que de repente os Espíritos vêm e falam ao mundo inteiro, em todos os quadrantes, não apenas na França. Pela história que lemos do livro do Espiritismo, diz-nos que começou em Hydesville, nos Estados Unidos, em 1845, mas ali era apenas mais um dos lugares onde os Espíritos se apresentavam de forma indiscutível, com toda a sua liberdade e com todas as possibilidades de manifestação. Mas esses fenômenos não aconteciam apenas ali, não aconteciam apenas em Nova York, nos Estados Unidos, ou na Europa, na França, na Inglaterra. O livro A História do Espiritualismo, do Conan Doyle, nos mostra uma forma muito interessante como que esse movimento circulou por toda a Europa, dando nascimento ao neo-espiritualismo, segundo a expressão dos ingleses, dos anglo-saxões. Espiritismo, segundo a própria expressão do Conan Doyle, dos latinos, como franceses, italianos, espanhóis, que na França tomou o nome de Espiritismo, segundo o Conan Doyle. Mas, ou seja, esse fenômeno acontecia em todas as nações, inclusive do outro lado do mundo. Tem cartas bolivianas na Revista Espírita, do México, da Índia. Não era apenas mais um Pentecostes. Era ainda os Espíritos provocando um movimento que daria nascimento àquilo que iria cumprir com a promessa de Jesus, o novo Consolador. Mas essa ação é intensa até hoje. Embora de uma forma muito mais silenciosa, calma e direcionada. Ontem ainda aqui, do outro lado dessa parede, ouvíamos a voz que vem do outro lado, às vezes pedindo esclarecimento, às vezes nos provocando, às vezes nos mostrando caminhos. É intenso. Ali, pouco mais adiante, nós temos o Caminho da Luz. Também tem suas sessões mediúnicas, Fraternidade, o Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Só para citar os nossos aqui, os federados, porque não são só esses centros espíritas em Cruz Alta, citei só os federados. A ação espiritual é intensa. E às vezes, acreditem, nós não precisamos, às vezes não, nós não precisamos, não dependemos de centros espíritas para estar em contato com as vozes dos céus. Elas podem acontecer e acontecem nos vários lugares onde estamos, das várias maneiras. Basta ter ciência de si, olhos de ver e ouvidos de ouvir. E notaremos a presença de espíritos influenciando os nossos atos muito mais do que nós imaginamos. De resto, são eles que nos dirigem, como nos ensina o Livro dos Espíritos. Há um exército de benfeitores encarregados de orientar a humanidade na obra da redenção. São muitos. Se nós contamos na nossa humanidade, quantos mesmo? 8 milhões, 8 bilhões? Agora me perde os números, perdoe-me. Do outro lado, segundo Emmanuel, são aproximadamente 5 vezes mais o que está aqui, no lado da matéria. E eles estão presentes junto a nós o tempo todo. Basta abrir os olhos e ouvir. Quem tem ouvidos de ouvir. Muitos ainda trilham, nós humanos, muitos de nós ainda trilhamos no caminho do erro. Há multidões de indiferentes, de céticos e de críticos. Mas continuemos trabalhando, porque vale a pena. Se não por eles que não querem, que reagem, que se fazem céticos e críticos e zombeteiros, valerá por si próprio, pelo ganho espiritual que nós temos ao trabalhar no bem, ao espalhar a esperança e a bondade, ao convencer corações a repensar os seus próprios valores.
porque é isso que nós devemos fazer. Transmitir às pessoas a possibilidade de também ouvirem as vozes dos céus. Que hajam céticos, que hajam críticos, que hajam indiferentes. Nós não sanearemos todos, é com certeza não, mas deixa eles. Apenas diga-lhe, um dia chega a tua vez também. Que é uma forma de dar esperança, que embora todo o seu ceticismo, um dia serão acolhidos também. Mais tempo, menos tempo, mais encarnações ou menos encarnações, um dia tomarão consciência, porque é inevitável, é da lei do progresso. Para lá nós todos vamos, indistintamente. Especialmente nesses momentos desafiadores, somos chamados a colaborar na fé e na esperança como cartas vivas do Evangelho. Por isso que eu disse que vale a pena. Embora os céticos, os críticos, vamos continuar trabalhando, porque nós alcançaremos esses corações, mais dia menos dias, dando a eles o caminho da fé e da esperança. Mas para isso precisamos viver e ser, exemplificar, como verdadeiras cartas do Evangelho. Quando digo verdadeiras cartas do Evangelho, não vamos olhar para nós e dizer, não tenho essa possibilidade. Eu vou dizer, tem sim. Porque embora todos os nossos problemas, que todos nós temos que dar o exemplo do esforço, da dedicação. Vós vos conhecereis por muito vos amares. Ele não disse por serem perfeitos, mas por muito vos amares. E Allan Kardec diz que o verdadeiro espírita é aquele que emprega todas as suas forças no seu próprio melhoramento e para vencer os seus defeitos, os seus problemas. Este é o verdadeiro espírita. Ele não disse que os espíritos seriam exemplos de postura, de dignidade, de beleza. Não. É aquele que se esforça para ser cada vez melhor, para vencer as suas más tendências e para ser melhor. Esse é o verdadeiro espírito, aquele que se dedica a ser melhor, inspirado na mensagem do Evangelho de Jesus e nos ensinamentos da própria doutrina espírita, que a própria doutrina espírita nos oferece. É necessário abrir mentes e corações para ouvir as vozes dos céus. É o que eu estava tentando dizer, que nós precisamos abrir os nossos corações, os nossos ouvidos para ouvir. É necessário abrir essas mentes, plantar a sementinha, dar a mensagem e deixar que ela frutifique no seu devido tempo. E então lá na frente, mais dia, menos dias, colherão 30 por 1, 60 ou 100 por 1, mas colherão. É isso que nós temos que fazer. Plantar a semente e deixar o tempo fazer a sua parte. Nunca precisamos tanto de Jesus como nesses dias. Eu fiz questão de deixar essa frase em separado e entre aspas para dar ao nosso autor, o Cleto Brutis, o direito à autoria, porque essa frase diz muito e nos coloca num compromisso muito sério. Porque realmente nós nunca precisamos tanto da mensagem do Evangelho esclarecidas pela doutrina espírita, pela ciência espírita, como nesses nossos novos dias, em que vamos abrindo a nossa inteligência e percebendo o universo, não apenas o universo que está lá, mas o universo daqui mesmo. Mas estamos com tantos elementos que nos descontraem, que nos distraem, e que nós não conseguimos fixar a nossa inteligência num entendimento proveitoso para aquilo que nós precisamos com urgência, que é a nossa conscientização da nossa realidade espiritual, do nosso processo evolutivo como espíritos que estamos na matéria. Por isso, nunca precisamos tanto de Jesus como nesses dias. A mensagem de Jesus nos Evangelhos
e as vozes dos céus num cântico de esperança e de confiança. Aqui nós vamos juntar a mensagem própria do Evangelho, específica, alertada e esclarecida pelas vozes dos céus, trazendo consolação e esperança, confiança, a força da fé a todos os corações. Notem que lá está em 2 pontos. Então, a mensagem de Jesus nos Evangelhos e as vozes dos céus num cântico de esperança e confiança, conforme o anjo da anunciação a Maria, ao anunciar a presença de Jesus, do Divino Mestre junto à terra, a aprontar-se para o início da sua grande mensagem. Disseram os anjos a Maria: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade no coração dos homens. Glória a Deus. Como nós dizemos quase todos os dias, santificado seja o teu nome. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E boa vontade, vontade boa, vontade de fazer o bem, de ser melhor, boa vontade no coração dos homens, que nunca precisou tanto como nesses momentos, que os homens de bem tenham coragem e deem a cara a tapa, me perdoem o uso da expressão que denota uma certa violência, mas ela diz o que nós temos que dizer: dar a cara a tapa, para que exemplifique-se o bem e as pessoas tenham a coragem de aceitar a sua missão de fazer o bem. Nós somos conclamados pelas vozes dos céus a agir no bem, cada vez mais e mais do que nunca. Nos unamos em prece. Mentalizemos a presença amiga do querido Mestre Jesus junto a nós. Ouçamos em nossos corações as vozes dos céus a nos conclamar à luta no bem, ao esclarecimento, à luz e às bênçãos a nós e aos nossos. Que a tua paz, querido Mestre, se instale em nossos corações e nos inspire na fé, na esperança e na coragem. Nós possamos levar aos nossos lares, aos nossos vizinhos, essa mesma vibração de esperança e paz. Aos hospitais, aos presídios, às casas de assistência de toda hora. Ali esteja a presença do amor divino, das luzes maiores. Há aqueles irmãos nossos que transitam pelas ruas, pelas praças. Enviemos a eles as bênçãos da paz e da luz. Onde houver um irmão nosso em desalento, em dúvida, em medo, levemos a mensagem da luz e da esperança. Que a paz permaneça no coração de cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.